Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook e também aos meus amigos do meu canal também do YouTube. Eu agradeço a preferência de todos vocês, de vocês estarem aí a ouvir o que eu tenho para lhe falar para vocês. Mas o assunto hoje já é um assunto mais delicado, podemos dizer assim. Com relação à morte, o que vocês poderiam entender com relação à morte? Será que Deus, ele tem, digamos, como eu posso chegar e dizer assim, será que Deus, ele já sabe o dia, a hora e o certo, quando que você vai morrer? Será que já tem tudo preparado? A gente ouve das pessoas, né, chegar e dizer, o fulano morreu porque já é a hora dele, chegou a hora dele. Eu acho que muitos já ouviram isso daí, né? E geralmente isso acontece também em tempos de lutos, né? Uma pessoa morre, chega alguém e fala para você, não fica triste porque era a hora, né? Era a hora da pessoa ter partido daqui, deste mundo para outro. Mas pelo que eu tenho visto aqui na Bíblia, não é exatamente desta forma. Sabemos que Deus, ele sabe de tudo da nossa vida. Então ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele te conhece. Então, isso quer dizer que até falam que Deus já sabe o tempo que você vai morrer. Supostamente sim, porque Deus sabe de tudo, mas não que esteja determinado para ele. E aonde eu vou chegar nesse contexto para vocês? Por que hoje muitas pessoas estão morrendo feito água? Por que hoje as pessoas morrem do nada? Por que outros morrem assassinato, outros cometem suicídio, outros morrem nos hospitais, outros morrem com doença, alguns ainda morrem por invalidez, né? Então são vários tipos de mortes que a gente tem lidado por aí. Mas será que Deus já tinha determinado a morte para essas certas pessoas que já morreram? Ou até mesmo para nós que futuramente vamos morrer? Será que Deus já tem um futuro certo para mim? Será que o próprio Deus de Israel sabe de que forma eu irei morrer? Será que isso já foi determinado por ele? Será que isso realmente foi o próprio Deus que chega e já determinou que você ia nascer, vai ser criado, vai estudar, vai viver sua vida, aí vai chegar numa certa altura de uma idade, você vai morrer. Será que é desta forma? Não, eu acredito que não. As pessoas hoje estão morrendo por vários tipos de vários fatores. Geralmente com as consequências da vida. Geralmente também pelos caminhos. Tem pessoas que estão indo para os caminhos errados, pelos caminhos torpes, pelos caminhos da iniquidade, caminhos que levam as pessoas à morte. Como também temos aí visto vários imprevistos de morte. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um imprevisto de morte que eu vou falar lá na frente, mas já dá para dar uma... Vou dar um adianto. O imprevisto de morte a gente vê aí, que nem ocorreu ali nesse massacre de Suzano. Aquele ali foi algo imprevisto. Foi algo premeditado por aquelas pessoas, mas foi imprevisto pelas que morreram. Eu acredito que Deus jamais iria deixar jovens, crianças nascer, se tornarem jovens e acabar morrendo justamente ali de dentro de uma escola. Eu acredito que Deus jamais já escreveu isso daí, esses fulano vai acontecer assim, assim, assado, daí na escola vão morrer. Ou aquele que nem aconteceu, também ocorreu lá no outro país. O cara chegou, metralhando todo mundo. Acredito que Deus jamais iria escrever uma coisa dessa.
que as pessoas ali iam nascer, viver sua infância, estudar, passar por isso, aquilo, vão se converter e tal, aí no dia tal vão morrer desta forma. Mas não é desta forma. A Bíblia diz bem assim, em Gálatas 6, 7, que eu deixei separado algumas coisas aqui, no 6, 7, diz bem assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então nós vimos que uma dessas mortes aí são as consequências da vida. O que o homem planta, ele vai colher. O que você plantar, você vai colher. Tem aqueles que ela resolve plantar coisas boas, e as colheitas são boas, e os frutos também são bons. Mas há aqueles que estão plantando maldade, procuram a maldade, então vive dessa consequência. Então você vê que a Bíblia falou que o que o homem semear, isso também se fará. O que se afirma ser nascidos de novo, seguidores de Cristo, e o que tem o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo deliberadamente semeiam na carne. Então, por exemplo, digamos lá, você vai acabar arrumando uma confusão, por exemplo, no sinaleiro ou no bar, em algum lugar. Você vai lá e arruma uma confusão. Daquela confusão você acaba perdendo a vida, como já teve muitos por aí. Então foi o que? Uma consequência da vida. Então a maioria hoje das pessoas estão morrendo com as consequências da vida. Lá no livro de Provérbios, diz bem assim, ó, deixa eu procurar aqui, para você ter uma ideia, o que gera mais morte. Então não é algo assim imposto por Deus, não é Deus chega assim, o fulano vai nascer e vai morrer assim, assim, assado, não. Não é o que a Bíblia está mostrando. Não é o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Então a Bíblia diz bem assim no livro de Provérbios, no capítulo 3, diz bem assim, versículos 7 e 8. Preste bem atenção. Você vê que você vai ter uma luz da Bíblia com relação a isso. Uma luz da Bíblia. Veja só. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, que a morte hoje ocorre com esse tipo de pessoas que eles não estão se apartando do mal. Por exemplo, crimes. Tem aqueles que preferem partir para o crime. Troca tiro com polícia, vão fazer assalto, vão matar, vão roubar. E muitas das vezes, esses que cometem crimes, acabam ainda deparando com o azar. Digamos assim, entre aspas, o azar. Vai lá, troca tiro com polícia e acaba o quê? Morrendo. Então não foi algo escrito por Deus, não foi Deus que determinou que essa pessoa iria nascer, crescer e virar um criminoso. Então não foi desta forma que Deus planejou para essa pessoa e ainda ia morrer no crime. E você sabe, morreu no crime, vai perder a salvação. Então são pessoas que trocam tiro com polícias, são pessoas que vão dar vida para fazer um assalto, então acaba ocorrendo esse tipo de coisa. Então são as consequências da vida escolhidas por este caminho. Por isso que ela já fala aqui, ó, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Se apartar do mal é você viver uma vida reta. Se apartar do mal é você não querer partir para o crime, é você não querer fazer as coisas erradas. E além do mais, isso aí não é somente o crime que está gerando essa morte com relação a esta palavra, mas vamos falar os vícios, por exemplo. O vício também vai te levar à morte. Aparte-te do mal, ou seja, em outras palavras, para de fumar o seu cigarro, pare de beber, pare de usar drogas,
Por quê? Porque vai ocorrer problemas na sua saúde, você vai acrescentar um câncer de dentro de você. Se você usar muitas drogas, você sabe muito bem, tanto como eu, que já usei. Com certeza você usa, que está me assistindo, ou você já usou. Você sabe que muito ingerir drogas demais, além de causar dependência, e conforme a droga, vai acabar te matando. Com uma overdose, por exemplo. A cocaína é overdose. Você sabe como que é uma overdose. Quem já teve overdose sabe como explicar. Porque nem todo mundo consegue escapar da overdose, mas tem muita gente que já escapou. Então o vício também é uma das consequências da vida escolhida pela pessoa. Então tem muitos aí que hoje têm morrido por ter fumado demais. Causou um câncer no pulmão, não conseguiu mais respirar como devia respirar, destruiu com a saúde. Então não é algo também determinado por Deus, que uma pessoa iria nascer, crescer, né? Fazer tudo que tem na sua vida, vai trabalhar tudo, e aí Deus vai lá e determina que ela se entregue aos vícios até o dia da morte dela. Então não é algo determinado por Deus. Então já são o quê? São as consequências. Por isso que lá no livro de Provérbios diz bem assim, ó, essa passagem aqui, ela vai dar bem certinho com o que eu estou falando com relação ao crimes, aos vícios, essas consequências da vida. Diz bem assim, ó, no capítulo 14, diz bem assim, olha só no versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos, despreza-o. Quantos hoje pessoas se desviaram de caminhos? Quantos jovens hoje perderam a vida de bobeira por chegar e mentir para os seus pais que vai posar na casa do amiguinha? Aí o pai volta para casa, já ocorreu aí já. Aqui mesmo na cidade de Campo Largo já ocorreu isso daí. Aconteceu lá, a moça morreu, né? Tivemos uma história aí com relação a isso daí. Não vou chegar ao fundo disso aí, mas só para você ter uma ideia. Não estou falando só daqui do Campo Largo, mas como já ocorreu em vários lugares, de jovens perderem a vida por desobediência aos pais. É uma consequência da vida. Ela escolheu esse caminho, e o caminho que ela desprezou foi o caminho da morte. E nós temos visto por aí, que nem teve exemplo aí que não está falando, da jovem, ela pegou, falou pro pai, né, que vai passar na casa da amiguinha e tal. O pai chegou, levou, voltou para casa e tudo. Vai dormir consciente de que a sua filhinha, o seu filhinho, está na casa do amiguinho. Só que ninguém sabe o que acontece para fora do portão da casa. Dali, em vez dela ficar ali realmente com a amiguinha, resolveu sair naquela noite. E aí o que aconteceu? Saiu para a morte. Então não foi algo também imposta por Deus. Não foi Deus que chegou e falou, esse jovem vai nascer, vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, né? Vai resolver posar na casa da amiguinha. Vou escrever aqui, ele vai posar na casa da amiguinha. Só que daí ela vai mentir pro pai, e daí ela vai sair, vai morrer. Então nós temos visto aí pela passagem bíblica que é algo não imposta por Deus. Por mais que Deus saiba de todas as coisas, mas não é determinado a morte, não desta forma. Até porque Deus também não tem prazer nenhuma da morte de uma pessoa, principalmente de um ímpio. Deus não tem prazer. A realidade, Deus até se entristece com a morte dessas pessoas, porque a maioria estão morrendo sem a presença dele. A maioria está morrendo sem ter tido uma vida com ele. Desprezaram os caminhos deles, desprezaram, viraram as costas para Deus. E aí o que acontece? A pessoa morre, aí vai esperar o dia do juízo, aí ela vai ter que prestar conta. Todos nós vamos prestar contas. Então você vê, meu amigo, minha amiga, que a morte hoje é desta forma. Ela pega todo mundo de surpresa. Então não é algo imposta para Deus. E como que você vai querer viver? Se você quer viver mais, se você quer viver bem, você vai ter que largar a mão dos vícios.
Você vai ter que abrir mão de muita coisa para você ter uma vida saudável. Hoje em dia, até uma comida hoje tem que ser balanceado. Se você não saber o que você colocar na mesa para você comer, você acaba comendo até veneno. Veneno que eu falo, às vezes tem comida aí que é um veneno para a saúde da pessoa. Não é à toa que hoje a maioria dos brasileiros, elas conseguem doenças facilmente. Então, muitas das vezes, eu estou falando da doença da carne, da nossa saúde. E uma dessas causas, dessas doenças que tem levado muita gente à morte, são os vícios. A bebida, por exemplo, você vai lá, bebe demais, se bebe cachaça demais. Você vai dirigir, o que acontece? Você acaba causando até crime. Porque se você dirigir bêbado, você bate o carro. E muitas das vezes, como a gente tem visto por aí, eles nem morrem, mas acaba matando uma pessoa inocente. Acaba atropelando. Como tem casos de gente bêbado que morreu atropelado, caiu no meio da rua, o carro foi lá e passou por cima. Quer dizer, morre daquela forma, morre bêbado, morre nas drogas, e o pior, acaba perdendo a salvação porque ela já morreu no pecado. Ela não estava livre do pecado, muito pelo contrário, ela estava na prática do pecado. E morreu na prática do pecado, dali pode acender vela, pode fazer reza de 7ª, 8ª, 20, 30º dia. Entendeu? Pode colocar no melhor túmulo que quiser, você pode chamar o Papa para vir rezar. Mas não vai salvar a alma. Não vai salvar. Como o pastor leu hoje para nós lá na igreja, né? Uma última parte aqui lá em Efésios, ele falou que nós líamos ali que o homem está sujeito a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então essas pessoas que escolheram esse caminho, que desprezaram os caminhos do Senhor e preferiu viver da forma delas, morrem com essas consequências da vida. Escolheram tiveram essas consequências na vida, né? E acaba indo para o juízo. Então não é algo determinado por Deus. Não foi algo imposta para Deus, não. Imposta por Deus, não. Não. Infelizmente, não. Se você achou que agora que toda pessoa que morre já estava traçado o destino dela, você acaba de se enganar. Porque Deus, ele não traçou destino de ninguém. Deus não traçou destino de ninguém. Não tem um destino. Está destinado da pessoa morrer assim, está destinado da pessoa morrer desta forma. Não. E eu vou provar mais uma vez na Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 9, diz bem assim, 9:12 diz bem assim: que também o homem não conhece o seu tempo. Eu entendo isso daqui como um imprevisto da morte. Isso aqui para mim, o que eu vou ler aqui para mim é o imprevisto da morte. Eu estava meditando e eu falei, não, mas isso aqui é um imprevisto da morte. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens do mau tempo, que quando cai de repente sobre eles. Por exemplo, esse aí para mim é um imprevistos para a morte. É que nem os peixes. Você vai lá, lança a rede lá, o peixe vai lá e cai. O peixe vai lá e cai na rede, você vai lá e puxa, já era. Vai para tua mesa. Se os peixes soubessem que aquela rede ali vai levar eles para a morte, o peixe não iria. Mesma coisa um passarinho. Você arma lá a gaiola lá, né? Como é que fala? Eu até esqueci o nome lá. A armadilha, o passarinho vai lá e cai. E quantas pessoas caíram nesse imprevisto ou de uma armadilha? De uma consequência dessa armadilha, desse imprevisto de morte. Quantas pessoas hoje também morreram com a bala perdida? Sentou lá assistindo televisão, de repente
ficou por ali mesmo assistindo televisão. Aí olham, uma bala do nada atingiu a pessoa. Tivemos aí casos lá no Rio de Janeiro, principalmente lá, a maioria de balas perdidas, quem morre são as crianças. E também assaltos. Às vezes você está sujeito a morrer aí de bobeira. Quantos já não morreram porque foram abordados por um assaltante e de repente, do nada, o assaltante não quis atirar, mas ele acabou matando porque a arma disparou e essa pessoa acabou morrendo. Então você vê que isso daí para mim é um imprevisto para a morte. A mesma coisa o caso de um suicídio. Uma pessoa vai cometer suicídio, ela é um imprevisto da morte. O que causa a pessoa cometer suicídio? É a depressão, falta de Deus, né? Uma pessoa que vai cometer suicídio, basicamente já é uma falta de Deus mesmo. É uma pessoa que está sozinha, não se dá bem com mais ninguém. Aí ela vive na base da depressão, não aguenta mais a vida do jeito que está, é uma pressão danada na vida. Aí ela vai lá e coloca uma corda no pescoço ou coloca uma bala num cano de revólver e acaba tirando a própria vida. Então isso é um imprevisto da morte. Então não é algo determinado por Deus. Deus jamais iria fazer uma pessoa nascer, crescer, para lá na frente ele determinar que essa pessoa ainda vai colocar uma corda no pescoço e vai se matar. E esses imprevistos da morte têm pego muita gente também de bobeira. Eu conheço casos de amigos meus, 2 amigos meus que morreram do nada. Um amigo meu, ele estava jantando com a família, aí ele terminou de jantar, aí ele foi para fora, né? Tava um calor, disse que ele foi para fora, acendeu um cigarro ali, tomar um ar, acendeu um cigarro, e aí quando a família olhou, ele estava caído no chão. Quer dizer, ele comeu bem, né? Saiu para fora, saiu o quê? Saiu para a morte. Estava dentro da sua casa, jantou com a família. Um outro amigo meu, que morreu também assim. Ele jantou com a família e tal, normal. Aí ele sentou para assistir uma televisão e ele ficou um bom tempo morto até. Ele disse que ele ficou sentado ali assistindo televisão e as pessoas que estavam ali, a família que estava ao redor, na cozinha ali tal, né? Tava vendo ele sentado ali, só que ele já estava morto. Só deram conta de que ele estava morto quando foram passar, todo mundo assistiu televisão, viu que ele até ficou de olho aberto assistindo televisão. Quer dizer, olho aberto, mal dizer, né? Mas ele morreu com o olho aberto. Foi um imprevisto da morte. Então acredito eu que Deus jamais iria fazer ele nascer, crescer, né? Aí determinou que ele ia jantar com a família e sair para fora, fumar um cigarro e acabar morrendo. Ou então no caso desse outro meu amigo, que sentou lá para assistir a televisão e dali acabou morrendo com os olhos abertos. São imprevistos da morte. O caso de um atropelamento. Quantas pessoas hoje morrem atropeladas? Por falta de atenção, né? Acha que acha que o carro tá longe, vai querer correr ali, por exemplo, na BR, né? Porque você correr no bairro com o carro longe e querer fazer a mesma coisa na BR é totalmente diferente. Aí acaba tendo esse imprevisto da morte, acaba morrendo atropelado. Já teve casos aí de igrejas cair na cabeça das pessoas no momento de cultos de oração. Eu acredito que Deus jamais iria fazer uma coisa dessa. Jamais Deus iria determinar que uma pessoa, fulano, ciclano, vai morrer atropelado. Ou que do nada a igreja vai despencar na cabeça dela. Já teve casos assim. Já teve vários tipos de casos imprevistos, até de avião cair. Não é verdade? Aí vai lá, o avião caiu, morreu tantas pessoas. É um imprevisto, está para a morte. Aí vai ver a causa é de quem? É por causa de uma falha mecânica, é por causa disso, por causa daquilo. Acidentes que ocorrem. Então são tudo isso, meu amigo, minha amiga, é um imprevistos para a morte. Lá em Eclesiastes diz bem assim, ó:
Para você ter uma ideia. Fala, mas Jordão, mas tem uma parte na Bíblia lá que há tempo para tudo. Sim, com certeza, há tempo para tudo. Por isso que eu também até separei aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, diz bem assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Só que esse tempo de nascer e tempo de morrer, eu entendo essa palavra como o ciclo da vida. Como o ciclo da vida. Se você é uma pessoa que cuida da saúde, se você é uma pessoa que se preza mesmo, a tendência é você viver mais. Essa é a tendência. Só que muitas das vezes a pessoa prefere continuar nos vícios, prefere andar sem a falta de atenção, prefere andar pelos caminhos errantes, né? O que seria para ela morrer com seus 40, 60, 70, 80 anos, acaba morrendo antes. Quantos jovens hoje perderam a vida, meu amigo, minha amiga? Quantos jovens hoje estão aí enterrados com seus 15, 16 anos? O jovem hoje, ele tem que nascer e morrer velho. Mas não estão conseguindo chegar nessa velhice. A maioria dos jovens, infelizmente, não estão conseguindo chegar aos seus 30 anos. Porque eles escolhem os caminhos fáceis para os jovens. E se entregam mais às bebidas, se entregam mais às drogas, se entregam mais aos vícios. E aí, conforme for o caminho, acaba entrando para o mundo da criminalidade, acaba se envolvendo com pessoas do crime, acaba morrendo na mão de outras pessoas. Então esse aqui é o ciclo da vida. O ciclo da vida, o tempo de nascer, o tempo de morrer, assim, Deus vai lá e fala, não, você vai nascer, há tempo de nascer, porque se tem aí, a mulher vai lá ficar grávida, né? O tempo dela de nascer é os 12 meses. 12, né? Você vê que até eu me perdi porque o meu filho nasceu antes, o mais pequeno. Mas a tendência é que há tempo de morrer, mas esse tempo de morrer é você morrer na velhice. A melhor morte na velhice é aquela que quando você vai deitar, você vai dormir, você não acorda mais. Então isso é o ciclo da vida. Então eu entendo esse tempo aqui como o ciclo da vida. E esse ciclo da vida, você só pode ter ela se você andar nos caminhos de Deus. Esse ciclo da vida você pode ter ela se você caminhar na presença de Deus. Para você prolongar a sua vida, para você viver uma vida que é para nós viver, não tem de outro jeito, só se for com o Senhor Jesus, só se for com Deus, meu amigo, minha amiga. Se você continuar fumando, se você continuar bebendo, você vai estar destruindo com a sua saúde. A tendência é que você vai morrer nos vícios. Na própria carteira de cigarro você vê ali as causas que acontecem. Você vê pessoas que já morreram também de tanto beber cachaça, perde fígado, pega cirrose, não é? Acaba morrendo. Perde suas vidas através dos vícios, filhos entram na criminalidade, jovens entram para o mundo do crime. Eles acham que colocar um revólver na cintura se acham que são os donos de tudo e acaba morrendo. Quantos aqueles hoje que também estão justamente fazendo aquilo que nós acabamos de ler? Tudo que se planta, se colhe. Quantos hoje estão morrendo porque plantaram? Tem aqueles que morreram hoje porque mataram no passado, cometeram homicídios no passado, tiraram vidas de inocentes no passado. Quantos hoje as pessoas que até blasfemaram contra Deus, aí encurtaram suas vidas, porque blasfemou contra Deus é você encurtar sua vida.
Então, eu entendo isso aqui como um ciclo da vida. Lá no livro de Efésios, já mostra como que você pode prolongar a sua vida. Obedeça a sua mãe e seu pai. Jovem, filhinhos, jovens, obedeçam suas mães e seus pais, para que acrescenta as suas vidas. Se você for obediente, se o jovem, por exemplo, for obediente à mãe e ao pai, seguir os conselhos da mãe e do pai, a tendência dele é viver mais. É ele crescer, né? É ele crescer, formar uma família, né? Viver uma vida retamente. Assim também é com Deus. Se você começar a seguir os mandamentos de Deus, se você entregar a sua vida para Deus, se você viver conforme aquilo que Deus quer que você viva, você vai viver mais. A tendência é você viver mais. Não adianta depois você pegar... Por exemplo, eu estou passando uma palavra agora para você, e você já está ciente que para você viver mais, você vai ter que abandonar os vícios. De que adianta depois você contraria um câncer? Aí você já está comido de câncer, daí você vai pedir misericórdia para Deus. Deus pode até ter misericórdia de você ali, mas quem vai garantir que dali você vai continuar vivo? Quem vai garantir? Sabendo que você colocou uma consequência na sua vida, você mudou o ciclo da vida, porque você muda o ciclo da vida, né? Você mudou o ciclo da vida e trouxe para si o imprevisto da morte. Muitos de nós não ficamos assustados quando alguém que a gente conhece, do nada, você recebe a notícia, morreu, você vê, meu Deus, morreu. Meu Deus, não sei o que, morreu. É que nem o meu caso quando era moleque. Quando morreu Raul Seixas, na época, eu fiquei assustado, me assustei, porque achava eu que eu iria viver o resto da minha juventude e pensava que eu ia ver ele velhinho ainda. Mas não. Acabou morrendo aí com seus 40 e poucos anos, menos até, de idade. E ele morreu do quê? Por que Raul Seixas morreu? Por quê? Porque ele teve uma consequência da vida, de tanto beber cachaça. Ele vivia bêbado. Acabou causando a morte nele. A bebida tirou a vida de Raul Seixas. Quantos hoje que nós conhecemos, até artistas e tudo mais, que poderiam viver mais, poderiam continuar no auge cada vez mais, não, interromperam suas próprias vidas com as consequências das drogas. Aqueles que tem os que já morreram com câncer, outros morreram com uma AIDS, tudo com a consequência. Então não foi algo imposta para Deus, por Deus. Não foi Deus que chegou e determinou isso para a pessoa. Deus quer te salvar, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele tem uma vida eterna para te dar. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós não nascemos para semente, não. Só que não tem melhor coisa de você morrer hoje, mas você sabendo que você morrendo hoje, você vai direto para o céu. Você vai desfrutar da Nova Jerusalém. Você vai desfrutar daquilo que Deus está lá preparado, que Jesus já preparou para você. O que vai te salvar hoje, nesse exato momento, é sua entrega de vida para Deus. Quem garante que daqui a pouco você vai estar vivo? Quem garante que amanhã, que é sábado, amanhã você vai ir, não sei, para o teu tuxi-tuxi, para um flashback, ou um encontro de rock, ou um encontro de alguma coisa? Quem garante que da lá você vai sair vivo? Quem vai garantir? Você não sabe quanto tempo você vai viver. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu poderia chegar e dizer assim, ó, eu vou viver tanto tempo, né? Porque na época que eu praticava a bruxaria, eu fiz o tal do enterrado vivo, né? E o enterrado vivo me mostrou quatro números. Que o enterrado vivo me mostrou 4 números, que esses números que estava mostrando para mim é o número que ia mostrar o dia que eu ia morrer.
O certo era para mostrar o dia, a data e o ano e a hora que eu iria morrer. Mas me apareceu que apenas 4 números. Então eu podia ficar doido já com esses 4 números. Então eu vou ficar doido com esses 4 números. Por isso que hoje eu leio essa palavra, eu não esqueço mais que esses 4 números que me apareceu na época, quando eu praticava bruxaria. Apareceu 20 e 28. Aí eu, mas 20 e 28, o que será esse 20 e 28, né? Aí eu fiz uma outra parte lá do 20 e 28, né? Da parte do que eu iria morrer. Aí apareceu lá, ou eu iria morrer qualquer dia, qualquer mês ou qualquer ano, mas eu teria que morrer às 20 horas e 28 minutos. Então eu poderia já ficar assustado com esses horários todos os dias da minha vida. E isso já faz uns 20 anos atrás que eu fiz isso. Mais ou menos uns 20 anos atrás que eu fiz isso. Então eu poderia estar todo dia me preparando para morrer às 20 horas e 28 minutos. Porém, apareceu uma outra parte. Se não for às 20 horas e 28 minutos, então eu teria que morrer até 2028. Então nós estamos aí 2019. Então eu teria aí pela frente mais alguns anos de vida. Será que isso está determinado? Será que Deus então determinou para esse bruxo Gerdau na época que eu vou morrer em 2028? Eu não sei. Mas se chegar esse ano e eu me lembrar desse ano e eu tiver um problema que vai mostrar para mim que eu tô para morrer e eu tendo uma vida com Deus, meu amigo, minha amiga, eu posso muito bem fazer aqui o que eu vou ler para você antes de encerrar essa transmissão. Eu posso muito bem fazer isso daqui. Muito bem. Eu posso muito bem fazer essa mesma coisa o que Ezequias fez. Ezequias era um homem temente a Deus. Ezequias era um homem que obedecia a palavra de Deus. Chegou um momento em que ele recebeu uma notícia de que ele iria morrer. E hoje em dia, nós recebemos a notícia de que hoje nós vamos morrer. Você todo dia recebe uma notícia, olha, cuidado, se prepare, você pode morrer. Por exemplo, você que fuma, você vai lá, pega na carteira de cigarro, você já olha atrás ali, ó. Atrás ali já está mostrando que aquilo ali pode te levar à morte. É uma notícia para você. Ninguém vai chegar e falar, ó, você vai morrer. Não, já está rotulado. Aí você vai lá, pega lá a bebida e tal, você olha lá bem nos cantinhos lá, por mais que tá nas letrinhas pequenininhas, observa lá, tá lá, mostrando as causas que podem acontecer. É uma notícia. Aí você lê um jornal, aí você abre lá na folha lá, ó, morreu fulano, morreu cicrano, foi atropelado, aconteceu acidente e morreu, caiu o helicóptero, caiu isso, o navio afundou, o trem pegou o carro e aconteceu isso, aconteceu isso. É uma notícia para você, porque se está acontecendo com as pessoas, pode acontecer com você. Pode acontecer com você. Então a gente recebe todos os dias um aviso de Deus. Cuidado, você pode morrer. Jovem, saia do crime, abandone os vícios, saia da macumba, saia da maconha, saia da cocaína, sai desses lugares, porque você pode morrer. Você está atrasando a sua vida. Ao invés de você morrer com seus 70, 80, 90 anos, você vai morrer muito mais cedo do que você imagina. Muito mais cedo. Por exemplo, a gente que é motorista, né? A gente é motorista. A gente tá careca de saber que nós temos que entrar no carro,
Antes de ligar o carro, antes de bater na partida, a gente tem que colocar cinto de segurança. Não é verdade? Cinto de segurança, né? A gente já sabe. É um aviso para você. A educação do trânsito já te tá dando um aviso. Porque se você bater o carro, ou alguém batendo em você e a batida foi forte, ou você capotar o carro, se você não tiver o cinto de segurança, a chance de você morrer, perder a vida, é de 99,9%. E a maioria dos que ficam sem cinto são arremessados para fora do carro. Então você vê que a gente é avisado todos os dias da nossa morte. Ah, morreu lá atropelado, lá o fulano morreu atropelado. Lá justamente lá naquela rua, justamente naquela BR, justamente naquele lugar onde que você transita todos os dias. Então ali é um aviso para você. Que você pode morrer ali. Se você não tiver um cuidado, se você não for atencioso, você vai morrer ali. Como tivemos casos aqui também em Campo Largo. Eu tô pegando mais de Campo Largo porque eu vejo muito esse tipo de notícia. Eu vejo em todos os tipos de lugar, sabe? Mas eu gosto de pegar daqui de Campo Largo para não ficar olhando muito por os outros lados. Tivemos aí infelizmente, um rapaz, né? Que ele ficou aí... Passou o dia todo lá com seus amigos, né? Provavelmente curtindo um som, jogando videogame. Eu não sei o que ele estava fazendo lá, mas ele estava lá com seus amigos. Aí houve um imprevisto na morte dele. Um imprevisto. Mas um imprevisto que poderia ter sido evitado. Chegou à noite, ele foi atravessar a BR, um ônibus acabou atropelando ele. Eu não me lembro se é um ônibus. Mas ele acabou morrendo atropelado. Morrendo atropelado. Morreu ali. Só que teve o porém. Era só ele andar alguns metros, ele ia passar por cima da passarela. Se essa pessoa fosse atenciosa, ele ia andar mais alguns metros, ele ia passar pela passarela, aquele mesmo carro, aquele mesmo automóvel ou ônibus, não me lembro, que iria atropelar ele, iria simplesmente passar por baixo da passarela e ele por cima do bicho ali. Quer dizer, praticamente morreu aos pés de uma passarela. E hoje, nós vimos muito, hoje em dia a gente vê aqui mesmo no meu bairro, tem uma baita de uma passarela. Eu mesmo quase atropelei uma pessoa. A pessoa foi ficar brabo comigo, foi ratear comigo. A única coisa que eu fiz ali na hora, eu peguei, apontei o dedo para a pessoa e disse: olha a passarela ali, meu camarada. Olha a passarela ali. Quer dizer, se eu atropelasse a pessoa ali, eu não iria me sentir culpado. A culpada que ia ser a pessoa, porque tem uma baita de uma passarela para ela passar. Por que não passou pela passarela e resolveu cortar o caminho? E você sabe, se a gente cortar o caminho, e é esse caminho. Muitas vezes a gente corta o caminho e acaba sendo o caminho justamente da morte. Justamente da morte. Aí lá no Isaías diz bem assim, 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Veja que Isaías foi levar um recado para Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe a ordem em tua casa, porque você vai morrer, Ezequias. Deus mandou avisar você, para você se preparar, para você botar ordem em sua casa e que você vai morrer. E às vezes, uma notícia está chegando para você. Eu geralmente, eu tenho pensado aí, ainda não cheguei a fazer, mas eu vou fazer, né? Tem gente que fala: mas se você faz isso porque você tá chamando a morte para você. Não. Às vezes, quantas de nós somos pegos de surpresa quando um familiar morre, né? E você não tem nenhum plano funerário.
Então, se você que fuma, você que bebe, você que anda pelos caminhos tortuosos, você que anda pelos caminhos que está te levando à morte, então eu vou te dar esse recado de Deus. Prepare a sua casa, prepare-se, porque você pode morrer. Até faz um plano funeral, meu amigo, porque quando você morrer, aí quem tiver o plano funeral, o negócio vai ser mais diferente, pelo menos para te enterrar. Prepara. Aí, veja só. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja que Ezequias, ele orou ao Senhor. Ele recebeu aquela notícia e orou a Deus. E diz bem assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quer dizer, ele recebeu a notícia da morte, ele botou o rosto na parede e chorou muitíssimo e falou para Deus: lembra-te, Senhor, que eu andei retamente nos teus caminhos. Lembra-te, ó Deus. Quantas hoje pessoas que estão sem Jesus, quantas pessoas hoje que estão sem Deus, estão com câncer, está na beira da morte do hospital, e ela não tem nem força para chegar e dizer: lembra-te de mim, ó Deus, que eu andei retamente diante do Senhor. Lembra-te de mim, ó Deus. Por que ela não tem força? Porque antes de nós morrer, alguma coisa nos acusa. O pecado nos acusa. O caminho errado nos acusa. E às vezes a pessoa perde a vida, morre daquela forma e morre sem Jesus. Quer dizer, morreu com câncer, morreu com AIDS e acaba morrendo sem Jesus e acaba perdendo a salvação. E uma pessoa que tem uma vida com Deus, quando ela recebe uma notícia, ela faz igualzinho a Ezequias: Senhor, Senhor, eu andei retamente nos teus caminhos, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, ó Deus. Então ele faz Deus lembrar de que você entregou sua vida para Jesus e de que você merece viver um pouco mais. Você merece viver um pouco mais. Se possível for, se for para levar até a velhice, você leva até a velhice. Mas você não vai aceitar, um cristão de verdade, uma pessoa que tem uma vida com Deus, ele não vai aceitar morrer de uma doença, morrer com câncer ou morrer de alguma coisa parecida. Para você ter uma ideia, quem tem uma vida com Deus, até as coisas das consequências da vida se torna diferente. Até o que era para acontecer não acaba acontecendo, porque há anjos que nos protegem. Será que você tem os anjos de Deus te protegendo? Será que por você viver nos vícios, viver nas bebidas, ficar bêbado, viver aí nesses caminhos tortuosos, será que existe a proteção divina? Como nós vimos aqui, tem as consequências da vida, os caminhos que a gente escolhe. São dois caminhos, meu amigo, minha amiga. Ou o caminho do Senhor, que é para a vida eterna, ou o caminho da morte, que é para a morte eterna. Quer viver mais? Com saúde? Para de beber, para de fumar, larga a mão dessas porcarias, você sabe que não presta. Você vai ter mais saúde. Quer viver mais alegre? Quer ser mais feliz da sua vida? Não quer ter problemas? Seja alegre com o seu coração. Tem mágoa, tem raiva, isso também mata a mágoa, a raiva no coração. Vai lá, peça perdão.
Perdoa aqueles que te ofenderam. Pega o seu coração e entrega na mão de Deus, tenha uma vida diferente. Veja só aqui o final da história. Eu vou ler de novo lá da parte de Ezequias, em oração. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo... Aí Deus chegou e falou para o profeta Isaías: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você vê, um homem reto, temente a Deus, uma vida com Deus. Quando ele recebeu a notícia, ele chorou, mas ele não aceitou. Ele não falou: oh, glórias, aleluia, amém, graças a Deus. Não, ele fez Deus lembrar. Aí Deus olhou, ouviu a oração dele, viu as lágrimas dele. Aí o que Deus fez aqui? Acrescentou mais 15 anos. 15 anos, pessoal. 15 anos para Ezequias. Sabe por que hoje você está me assistindo agora? Sabe por que hoje você está me vendo agora? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus está te assistindo, meu amigo. Deus está te dando chance, meu amigo. Às vezes era para ter acontecido alguma coisa com você hoje, certo? Deus chegou e falou: não vai acontecer. Não vou deixar. Não vou deixar. Primeiro, ele vai ouvir. Primeiro, ele vai ouvir que eu quero ele. Primeiro, ele vai ouvir que eu quero a alma dele. Primeiro, ele vai ouvir que eu posso proteger ele, que eu posso salvar ele. Alguém vai ter que chegar e vai falar para ele. Só que agora eu vou falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Não espere agora o outro no portão te avisar. Não espere um amigo teu do seu trabalho ou alguém te avisar. Sabe por quê? Porque eu já estou avisando você. Se você está me assistindo, você foi escolhido para ouvir essa palavra. Você foi escolhido para ouvir essa transmissão. Você foi escolhido para ouvir. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração a Deus. Converta. Se converta. Siga os passos de Jesus. Porque quando chegar o dia de você morrer, você pode ganhar mais desses 15 anos. Acredito que você pode ganhar muito mais ainda. Muito mais ainda. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, meu camarada. Às vezes a gente vê um ímpio morrer. Tem dias que eu fico assustado com alguns cristãos, certo? Tem cristão aí que ele, por exemplo, lá, esses tempos aí saiu um fake news, né? De que aquele rapaz lá que se vestiu de diabo lá no carnaval, né? Das Gaviões da Fiel lá, que interpretou o diabo e outro interpretou Jesus, que o diabo estava matando Jesus, né? Aquela encenação toda lá. Aí saiu um fake news, né, mostrando, né, que o cara que estava lá, que fez o papel do diabo, bateu o carro capotou, pegou fogo e ele morreu queimado. Aí foi espalhado nas redes sociais. O que me assustou foi a forma da forma dos cristãos. Cristãos, pessoas de Deus, certo? Se autogloriar em cima daquilo ali. Dizendo: foi bom, porque blasfemou contra Deus, blasfemou com Deus é morte. Tinha mais ter acontecido isso, tinha que ter acontecido com todo mundo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro, foi um fake news, né? Mas foi um fake news que pegou muitos cristãos de surpresa. Foi um fake news que mostrou que aquele cristão não está convertido, não.
Sabe por quê? Porque Deus mesmo fala que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte de ninguém mesmo. Nem aquele que blasfema contra Deus não vai ter prazer, não. Deus não vai ter prazer. Você acha que Deus tem prazer? Não tem. E se Deus não tem prazer, por que eu, como cristão, vou ter prazer na morte de alguém? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Eu não gosto do Lula. Não gosto. O que ele fez, não gosto mesmo. Se der, já é algo pessoal meu, certo? É algo pessoal meu. Eu sempre tenho sustentado nos grupos, tenho que falar para muita gente. Lula preso, certo? Ele é vivo. Porque se tirarem ele, vão matar ele. Vai ser um outro defunto. Agora, você acha que eu vou chegar e falar, foi bom, porque blasfemou contra Deus? Porque ele blasfemou contra Deus. Os dias dele estão contados. Mas você acha que eu vou ter prazer na morte dele? Você acha que foi ter bom ter acontecido isso, foi ter bom ter acontecido aquilo com ele, com fulano, com cicrano? Eu não gosto daquela pessoa, a pessoa morreu. Que bom, foi isso mesmo. Você acha que eu vou ter esse tipo de atitude? Claro que não. Não é uma atitude cristã. Não é uma atitude de quem é de Deus. Não é uma atitude de quem fala de vida, de quem ama o seu próximo. Eu posso chegar, eu não gosto daquele fulano. Tô nem aí pra ele. Claro, agora se ele morrer, eu vou ficar triste. Por que eu poderia ficar triste? Porque a alma dele pode estar indo para um outro lugar. A alma dessas pessoas, que às vezes a gente fala que odeia, e a gente acaba dizendo, é bom mesmo ter morrido, mas você pode ter certeza de uma coisa, a alma dessa pessoa pode ter ido para um outro lugar. Porque Deus não tem prazer. E se Deus não tem prazer na morte de ninguém, principalmente na morte de um ímpio, de um incrédulo, por que nós deveríamos ter prazer nisso tipo de coisa? Aí cabe ao nosso papel de nós orarmos por essas pessoas. De nós orarmos pelos nossos inimigos. De nós orarmos por essas pessoas que a gente não gosta. Gerdão, então você ora pelo Lula? Eu oro sim. Eu não gosto dele, mas eu oro. Falo, Senhor, tem misericórdia. Mantém ele preso lá, porque senão vão matar ele aqui. E que alguém usado por Deus vai lá e fala de Jesus para ele. Que acaba de Jesus. Ninguém ainda foi lá falar de Jesus para ele. Ninguém ainda foi falar de Jesus para ele. E ninguém foi falar de Jesus para outros que estão presos. São poucos que estão recebendo a palavra de Deus. Por isso que eles não devem morrer sem antes ouvir a palavra de Deus. Só para nós encerrar. Veja só. Vai, diz Ezequias, diz o Senhor Deus de teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E veja mais o que Deus fez na Ezequias e pode fazer na tua vida. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Você vê que além de Deus dar 15 anos ainda de vida para Ezequias, já estava livrando ele da mão dos inimigos. Deus pode acrescentar na sua vida e ainda te livrar das mãos dos seus inimigos. E esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sal pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Quer dizer, Deus fez retardar a morte de Ezequias. Ele atrasou aquilo ali e acrescentou mais 15 anos de vida. E talvez seja isso que Deus quer nos alertar, nos falar para mim, para o Gerdau, falar para você. Que nós devemos ter cuidado, que nós devemos andar retamente no caminho do Senhor. Pessoal, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Nós somos pecadores, nós somos cheios de falhas. O que nós não podemos fazer é viver no pecado. Há pecado para a morte.
Porque é aqueles que vivem no pecado, é aqueles que praticam o pecado, é aquele que sabe que está errado, mas ele quer continuar errando. Ele sabe que ser mulherengo é pecado, ele sabe que viver no vício é pecado, mas ele quer continuar no pecado. E há casos de pecado que é perdoados por Deus, que são aqueles pecados que você mesmo sabe. Às vezes você tem um momento de ruim da sua vida? Sim, a gente tem. Tem momentos de aflição, a gente tem momentos de raiva também. Eu já tive meus momentos de raiva. Não vou dizer, mesmo convertido, eu já tive meus momentos de raiva. Certo? Só que eu não deixo ela tomar meu coração. Não existe aquele ditado, conta até 10 para a raiva passar? Então você vai lá e conta até 10, a raiva passa. Mas pelo menos você não peca. Por isso que a Bíblia nos ensina, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irar, mas não vai pecar com essa ira. Significa que você vai se irar, mas você tem um tempo ali, vai lá, vai dobrar os joelhos, pede para Deus tirar do seu coração, e imediatamente isso será retirado. Quem tem o Espírito Santo, então, sem dúvida nenhuma, vai conseguir se livrar disso daí. Agora, tem aqueles que ele se ira, ele absorve aquela ira, ele bebe do veneno daquela ira e acaba praticando o pecado. Acaba até matando até. E quantas pessoas hoje não cometeram crimes por ter um distúrbio ali na hora, vou lá e acabou matando e acabou executando a pessoa. Até se arrepende na hora. Até se arrepende. Vai lá, mete a faca lá e bota a mão na cabeça. Caramba, o que eu fiz? Eu meti a faca. Não era para ter acontecido isso. Ou, era para me ter dado um susto e acabei matando. Quer dizer, acabou cometendo um grande erro, pecado, né? Porque além de matar, acabou pecando contra Deus, tirou uma vida, cometeu o homicídio, matou, né? Destruiu uma família, porque quando uma pessoa morre, também destrói uma família. Aí a consequência é pagar pelos seus erros. E geralmente se paga pelos erros aqui, ou você vai para a cadeia, né? Então, se você vai para a cadeia, então você tem chance de se arrepender diante de Deus, né? Receber o perdão de Deus, né? Se tornar uma nova criatura, passa a viver uma nova vida com Deus, cumpre a sua pena, mas você vai cumprir a sua pena, certo? Mas você já está até, digamos assim, perdoado por Deus, né? Aí, obviamente, as pessoas sempre vão apontar o dedo. Sempre vão apontar o dedo. Mas agora tem aqueles que cometem o pecado, mata, faz isso, não se arrepende. Chega um, fala de Jesus, a pessoa não está nem aí, né? Aí infelizmente, daí vai tristecer o coração de Deus, mas infelizmente é o caminho que ela escolheu. Aí ela escolheu o caminho da morte. Então, meu amigo, o que eu disse até então, certo? Nada tem a ver com Deus essas mortes. Não culpe a Deus pela morte de alguém. Nunca culpe a Deus. Não culpe a Deus pela morte de um parente ou de um amigo, seja de quem lá for. Não culpe a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem que se culpar somos nós mesmos. Você sabe o caminho a seguir. Você sabe. Todos nós sabemos o caminho a seguir. É que nem, por exemplo, um policial. Ele sabe. Foi chamado, né? Houve uma chamada ali que está tendo troca de tiros lá no banco e tal, ou em qualquer lugar. Então o policial ele já vai na flor da pele. Ele já vai preparado. Por que ele já vai preparar? Porque ele sabe que se ele não matar, ele vai morrer. Então ele sabe que ele indo para esse chamado, ele sabe que dali alguém vai ter que morrer. Ou é o bandido, ou é o policial, né? E quando tem um policial que ele é de Deus, quando tem um policial que é cristão, policial que anda retamente aos caminhos do Senhor, acredito eu,
Não tem outra lógica, claro, não tem outra lógica, que todo mundo tem uma vida com Deus, ele sempre fala com Deus, ele sempre dobra os joelhos para Deus. Eu acredito que ele até recebe esse chamado, mas ele já vai em espírito de oração e fala: ó Deus, impede que isso venha acontecer, me impede de matar essa pessoa, me impede de matar esse ladrão, me impede de eu matar esse assaltante, mas nos proteja. Nos proteja. E acredito eu que geralmente não sai nem troca de tiro. Quando sai, os tiros saem tudo pela culatra, digamos assim. Aí os bandidos são o quê? Preso. O policial vai lá, ele vai lá e prende, algema e leva para delegacia e joga lá na jaula e pronto, resolvido. Ele não matou e ele também não foi ferido e os tiros saiu tudo pela culatra. Você vê como que é as coisas de Deus? Você vê como que você consegue lidar com a morte? Tá, Jordão, você tá demorando a transmissão, mas vou encerrar. Mas, Jordão, e esses cristãos aí de Deus que morrem? E aí, como é que fica? Você tem como explicar? Claro que tem como explicar. Claro que tem. Claro que tem. Tem aqueles cristãos que morrem novo. Tem aqueles cristãos que é de Deus, certo? Que ele morre novo. Foi com a consequência da vida? Também foi com as consequências da vida. Mas não que ele procurou a morte. Não que ele procurou a morte. Aí segue os planos divinos de Deus. Porque se Deus quisesse converter, imagine se Deus a pessoa se convertesse, aí Deus fala: pô, esse se converteu, agora eu vou levar. Esse se converteu, agora eu vou levar. Esse também já se converteu, agora eu vou levar. Não vai ter testemunho para ninguém. Mas há momentos que um cristão, eu vou falar isso para vocês porque eu sei que existe assim. Existe um momento de cristão que ele tem mesmo um contato com Deus. Estou falando de contato com Deus mesmo. De contato, assim como eu com você. Há momentos de cristão que ele chega e fala: Senhor, eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Não tenho, Senhor. Já criei os meus filhos estão ótimos, minha família está abençoada, eu estou aí com o meu trabalho, né? Já fiz isso, já fiz aquilo. Senhor, eu estou entregue. Me leve, eu creio na minha salvação, eu não prefiro ficar aqui. Eu acredito que até Deus leva, porque ele pede para Deus levar. Claro, não que você vai ficar pedindo para Deus te levar, que Deus não vai te levar, não é bem assim. Há casos e casos com esse tipo de cristão. Entendeu? Porque se fosse assim, de livramento de Deus, Deus tinha livrado um monte de cristão lá na época dos apóstolos. Não é verdade? Muitas das vezes um cristão morre para dar testemunho. Muitas das vezes um cristão morre na frente de muita gente para dar testemunho, para as pessoas chegarem: olha, esse aí morreu defendendo o cristianismo. Esse aí morreu mesmo com Deus mesmo. Você vai lá no velório lá de uma pessoa, de um cristão, meu camarada, você olha lá do cristão, você vê que até a aparência é diferente. Até as próprias pessoas comentam: nossa, ele está com uma aparência diferente, nem parece que morreu. Por quê? Porque morre feliz. Aí a alma sai feliz, né? Porque é o espelho. Nós somos o espelho. O que você mostrar de você para fora é o reflexo do que você tem dentro. Se olha para uma pessoa, a pessoa tá com aquela cara amargurada, né? Sabe? Aquela cara de tristeza e tudo, é o reflexo do que está acontecendo com ela dentro. Não existe aquele caso assim, que você olha assim, a pessoa tá com zoião vermelho lá de cansaço, né? E até braba ela fica, né? Por quê? Porque ela não dormiu bem, né? Então lá dentro ela não conseguiu descansar. Aí ela acorda, né? Parece que o dia tá horrível, né? E isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com todo mundo. Sendo batizado ou não com o Espírito Santo, tendo Deus ou não, acontece com todo mundo, né? Esse tipo de reflexo para quem não dorme bem.
Mas aqueles que têm o reflexo, têm o Espírito Santo, têm a vida com Deus, né? Vivem em comunhão com Deus, o reflexo é totalmente diferente quando a pessoa morre. O semblante é diferente do que aqueles que já morreram. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção no que eu lhe falo. As mortes hoje estão acontecendo aí feito água. São pessoas morrendo no crime, morrendo nos assaltos, não é verdade? Em acidentes, com doenças terminais, com AIDS, com câncer. Outros estão cometendo suicídio, dando cabo da própria vida. Outros estão morrendo do nada, né? Tem gente que morre tomando banho. Tem gente que tem um colapso ali na direção, acaba morrendo, como já tivemos vários. Então você mesmo pode chegar e deduzir vários estilos de morte que ocorrem nas pessoas. Então não é algo assim imposta por Deus. Não foi Deus que determinou isso para você e nem para mim e para ninguém. Deus quer a sua vida. Deus quer salvar a tua alma. É isso que ele coloca. Deus quer salvar a tua alma, quer salvar a tua vida. Antes de você morrer, Deus quer te salvar. Eu repito e falo, e se der uma coisa eu falo para todo mundo e vou continuar falando. A misericórdia de Deus, você só tem ela enquanto você está vivo. O amor de Deus, a compaixão de Deus, você só tem ela enquanto você está vivo. Porque depois disso, você vai para o juízo. Depois que você morrer, meu camarada, de frente com Deus, Deus não vai ter mais misericórdia. Deus não vai ter mais amor. Não vai ter mais compaixão. Sabe por quê? Porque Deus também é justiça. Então o que você plantar, você vai colher. Você vai colher. Então agora está na hora de você fazer uma plantação da sua vida. Está na hora de você fazer um 360 graus da sua vida. Entregar o caminho ao Senhor. Entregue seu caminho para Deus, que Ele vai endireitar o seu caminho. Porque você não sabe qual é a consequência dessas vidas que nós lemos aí. Você não sabe o que você plantou hoje, você pode colher amanhã. Às vezes tem coisas que você é capaz de colher hoje, que você plantou há 3, 4, 5, 10, 15 anos atrás até. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo rápido. Um exemplo rápido. Por exemplo, meu pai. Meu pai já faz 19 anos que ele morreu. Meu pai foi policial militar. Ele matou muita gente. Só eu digo eu, pessoalmente, eu conheço 5 crimes que ele cometeu já. Então meu pai matava a gente até por dinheiro. Então meu pai plantou muita coisa errada também, certo? Só que chegou no momento, o meu pai acabou morrendo na mão, né, de uma outra mulher aí com quem ele conviveu, certo? Um tiro foi certeiro na testa dele. Ela deu um tiro na cabeça do meu pai, bem no meio da testa. Eu estou dando o meu testemunho, certo? Eu estou pegando exemplo da minha casa, exemplo da minha família, certo? Para você ter uma ideia como que são as consequências da vida, certo? Então essa pessoa matou o meu pai. Faz 19 anos que até agora nada aconteceu. Só que essa pessoa, ela tá viva. Essa que matou meu pai tá viva, tá morando em outra cidade aqui em Curitiba. E outra cidade em Curitiba é no redor ali, certo? Eu sei onde encontrar ela, tudo. Até a princípio, antes da minha conversão, eu já estava me preparando para se vingar, né? Só que Deus chegou e falou: Jardal, para por aqui.
Senhor, Gerdau, para por aqui. É assim que Deus estava comigo. Mas Deus não, Gerdau, para por aqui, acabou. Chorei muitíssimo até, porque eu abri mão de uma vingança que eu ia fazer. Quer dizer, eu iria criar uma outra consequência para lá na frente, quem ia dançar ia ser eu. Então, para resumir, entreguei na mão de Deus, certo? Porque Deus também me fez lembrar de que o meu pai também foi um homem mau. Porque ele matou também muita gente. E ele já matou por dinheiro. Falo isso declaradamente em rede social. Ele também matou por dinheiro. Na consequência da vida, na plantação daqui, plantação dali, já falaram de Jesus para ele, ele não quis saber de Deus. Não quis saber. Teve uma época que eu comecei a ir na igreja naquela época, mas não me firmei, mas eu comecei a dar os meus primeiros passos ali na época, porque era a época que tava com bruxaria e aquelas coisas aradas. Tentei ir, daí eu não consegui, mas já falar de Jesus para ele não quis nem saber, não quis saber de Deus. Pronto. Teve uma consequência, né? Houve uma briga, uma confusão, né? Aí ele deu a pistola na mão da mulher e falou: se você tiver coragem, então me mate. Ela foi lá e meteu um tiro na cabeça dele. Só que a pistola, ela tava sem bala no cartucho. Só que o meu pai, ele também preparou essa morte. Sabe por quê? Porque ele deixou uma bala na agulha. Ele sabia que se ela apertasse, aquela bala ia sair. E a bala saiu porque ela apertou. É fugitiva até agora da polícia. Se eu apertar no aplicativo, lá tá lá. Ela é fugitiva e está sendo procurada pela polícia ainda. E eu sei onde encontrar ela. Gerdau, você já foi no fórum? Já fui no fórum, já fui em vários lugares, né? Alguns amigos do meu pai falaram que iriam ajudar, não ajudaram nada, porque a gente quer justiça e eu ainda quero justiça, certo? Só que eu quero salvar ela. Agora que eu vou dar um macete para vocês, eu quero salvar ela. Gerdau, você quer salvar uma pessoa que matou o seu pai? Tudo sim, eu quero salvar ela. Sabe por quê? Por causa dessa consequência da vida. Porque amanhã ou depois, ela vai ter o mesmo destino se ela não se converter. E ela não é convertida a Deus. E ela tem medo da morte, isso eu sei. Mas ela não é convertida a Deus. Só que uma coisa, eu tenho assistido. Eu sempre assisto a vida dela. Eu vou lá, acesso lá, eu tô sabendo muita coisa da vida dela. Veja só que eu ainda continuo fazendo. Eu tô sabendo de muita coisa da vida dela. Desde lá para cá, da morte do meu pai, até há uns 3 meses atrás, vou contar os 3 meses atrás, a vida dela tá se acabando. Como que você sabe disso, Gerdau? É um segredo. Só que a família dela estão tudo morrendo. E por incrível que pareça, estão sendo assassinados. Não estão morrendo de velhice, não estão morrendo por um trágico acidente, ou por alguma doença, ou por algo imprevisto. Não. Estão morrendo assassinados, estão executando, estão matando. E as pessoas que estão matando a família dela são pessoas que nem presos estão sendo. O último foi do irmão dessa pessoa, que encontraram ele totalmente arrebentado e executado. E eu quero salvar ela. Por quê? Por que eu quero salvar ela? Eu oro a Deus agora desta forma: Senhor, que a polícia vai lá, prende ela, leve ela para a cadeia. Aí eu mesmo vou fazer uma visita, porque eu vou conseguir fazer essa visita. Eu quero sentar na frente dela, sentar na frente, olhar nos olhos delas, porque eu sei que ela vai chorar, eu sei que ela vai ficar com raiva. Eu vou chegar e vou dizer: minha amiga, eu perdoo você pelo que você fez. E eu também o entendo por que você fez isso. Porque ela também sofreu na mão do meu pai, certo? Então meu pai não era nenhum santo, entendeu? Ela sofreu na mão do meu pai. Uma hora ou outra, alguma burrada iria acontecer. Aliás, do jeito que estavam os dois, o meu pai, se ele não acontecesse isso, ele ia acabar matando ela. Porque meu pai, para matar uma pessoa,
era assim. Aí eu ia falar, eu quero chegar e dizer, eu perdoo você pelo que você fez. Só que uma coisa eu vou te dizer, entregue agora a sua vida para Jesus, entregue os seus caminhos para Deus agora, porque lá fora Satanás está querendo te matar. Aqui dentro Satanás não vai conseguir te matar, porque aqui dentro você só vai conseguir olhar para a única coisa. Você vai ver o sol nascer quadrado, mas é naquele sol nascer quadrado que você vai conseguir ver a Deus. E claro, se ela se converter a Deus ali dentro da cadeia, se ela se arrepender e entregar a vida para Deus, para mim, se Deus quiser liberar ela, que libere, que solte ela, certo? Mas eu quero salvar esta alma. Então é um exemplo que eu estou te dando, como que é a relação da morte, como que são os imprevistos da morte, as consequências da morte e o ciclo da vida. Então eu entro nesse ciclo da vida. Por que eu entro nesse ciclo da vida? Porque eu não vou lá fazer vingança, eu não vou lá querer matar, eu não vou querer fazer aquilo ali. Então eu entro no ciclo da vida. Aí Deus vai me acrescentando mais e mais da minha vida. Por quê? Porque eu vou ver os meus filhos crescer, estudar, se possivelmente eu posso ver eles até casar, constituir uma família. E eu tenho assistido aí, desde então. Estou com 43 anos de idade, certo? Claro, se Deus quiser me levar hoje, amém, amém, é lucro para mim. Para quem tem uma vida com Deus, meu camarada, pensa a mesma coisa. Se Deus resolver me levar, vai ser lucro para Ele. Vai ser lucro para Ele. Por isso que Satanás, para derrubar um cristão, para Satanás tentar derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não vai querer destruir com a vida dele. Ele não vai querer matar. Eu vou matar aquele crente, né? Às vezes eu vejo aí uma certa igreja aí, às vezes eu vejo uma certa igreja fazendo entrevista com Satanás, sinceramente, fica entrevistando demônio de dentro da igreja, é fora do comum. Aí o demônio, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bom, se o demônio chegar a olhar para mim e dizer, eu vou te matar, eu vou chegar e falar para ele, você vai me matar? Então venha. Simples, venha me matar. Vai ser um grande favor que você vai fazer, Satanás. É o que eu falo pra ele, vai ser um grande favor que você vai fazer. Sabe por quê? Porque você vai matar o meu corpo, mas a minha alma você não vai tocar. Por isso que Satanás, meu camarada, o diabo, para ele não é lucro nenhum matar um cristão. O que ele quer fazer é fazer de tudo para que o cristão peque, para que um cristão se desvie do caminho do Senhor. A hora que o cristão se desviar do caminho do Senhor, a hora que Satanás vê que esse cristão realmente virou as costas para Jesus e o seu pecado predominou e a ponto de até Deus não conseguir enxergar mais aquele cristão por causa do pecado, aí Satanás vai lá e mata. Porque ele sabe que ele abriu mão da salvação. Mas enquanto quem é cristão, meu camarada, Satanás pode tocar em tudo quanto é lugar, mas na alma ele não vai conseguir, e não vai ser lucro nenhum para ele matar um cristão, né? Pois teve gente que até comentou comigo, Gerdau, por que Deus abriu o Mar Vermelho, salvou aquele povo e não sei o que, e não salvou os judeus? Até hoje eu chego e falo, meu camarada, sabe por que Deus não salvou os judeus na mão de Hitler? Porque Hitler estava matando apenas corpos. Como assim, Jardel? Apenas corpos? Claro, meu camarada. Todos os judeus sabiam que dali eles não iriam sair vivos. Todos os judeus sabiam que dali é para a morte, meu camarada. Então, enquanto ele estava sendo jogado nas prisões, enquanto eles estavam sendo jogados ali para os campos de concentração de Hitler, o que os judeus estavam fazendo? Sabe que eles estavam se desesperando? Sabe que eles estavam pensando em fugir? Tava nada. Eles sabem o que eles estavam fazendo? Clamando a Deus, entregando a vida para Deus, colocando a alma na mão de Deus, porque eles sabiam que se eles morreram dali, eles teriam que ir para Jesus. Então nada mais, nada menos, Hitler fez um grande favor para Deus. Nossa, Jardel, que estranho você falar isso. Se você conseguir entender o que estou querendo dizer, amém. Senão você não vai conseguir entender. Hitler fez até um grande favor para Deus.
Foi milhões de judeus mortos, sim, mas foram de milhões de judeus, sabe para onde? Para o reino dos céus. Porque no inferno, Satanás está com raiva de Hitler. Seu Hitler é maldito, tenho certeza que Satanás está com raiva de Hitler. Seu maldito, olha lá o que você fez, você matou toda aquela turma, mas é para matar, para trazer para cá, e não matar para mandar para o reino dos céus. Você caiu, sabe no quê? Você caiu nos planos de Deus. Mesma coisa com o Senhor Jesus, meu camarada, só para não... Mesma coisa com o Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus sofreu tanto? Por que Jesus apanhou um monte? Sabe por quê? Eu vou te mostrar por quê, eu vou falar por quê. Porque o que Satanás queria era fazer com que Deus se irasse com aquelas pessoas. Então Satanás, quanto mais judiar de Jesus, então Satanás falava, não, eu vou judiar mais dele. Quanto mais judiar de Jesus, quanto mais bater nele, quanto mais humilhar ele, quanto mais bater nele, quanto mais chicotear ele, mais Deus vai ficar bravo. Aí Deus vai se compadecer, ele vai salvar Jesus, só que para ele salvar Jesus, ele vai matar todo esse povo. É óbvio que se Deus fizesse isso, aonde nós ia estar? Justamente no inferno. Só que por isso que Jesus fala, Senhor, 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 por que virastes para mim? Foi assim que ele falou. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Deus virou as costas para Jesus, porque se Deus ficasse olhando aquela situação... Pô, imagine, você, teu filho ali, se fica olhando aquela situação, né? Então Deus teve que virar as costas, né? Teve que sair dali de Jesus, teve que criar ali uma barreira entre Deus e Jesus naquele momento, para que ele não olhasse aquela situação, porque senão Deus iria se compadecer, iria salvar o filho dele, mas ele teria que matar todas aquelas pessoas. Nada mais é que Satanás, de tão burro que é, caiu nos planos do Senhor Jesus. Ele achando que Deus iria tirar Jesus, iria matar. Mas não passou pela cabeça de Satanás que ele iria para a cruz, iria até o final, certo? E morrer pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. E hoje ele está vivo. Ele está vivo. E ele vivo, ele quer te salvar. Então, meu amigo, minha amiga, então fique essa mensagem para você, certo? Guarde no seu coração, reflita quando você for dormir, seja você cristão ou não, seja você de Deus ou não, seja de qual religião você for, todos nós devemos refletir antes de dormir com relação à morte. Você não pode ter medo dela. Você não pode ter medo da morte, certo? Você tem que ter medo da outro tipo de morte, que é a morte eterna. Então entregue sua vida para o Senhor Jesus, enquanto é tempo. Porque se você está respirando, se você está vivendo, é porque você está ainda pela misericórdia, amor e compaixão de Deus. Tá certo? Vou orar assim por todos desse grupo que pediram as orações. Vou orar assim, pode ter certeza que Deus vai abençoar em o nome do Senhor Jesus. Até a próxima e uma ótima noite a todos.